Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Ela tem sido considerada uma das principais, se não a principal, doença do século. Acomete milhares de pessoas em todo o mundo e é caracterizada por aquela tristeza, o abatimento, a falta de energia, o distanciamento das pessoas, fazendo com que então as pessoas entrem em quadros de abatimento, de isolamento. Nós estamos falando e vamos falar no programa de hoje sobre a depressão. Nós estamos começando mais um programa Consciência e Transformação. Bom, nós estamos começando então hoje o programa Consciência e Transformação dessa sexta-feira, como vocês já sabem, um programa ao vivo, em que nós de 11 a meio-dia estamos ao vivo, direto com você. Na primeira meia hora nós estamos falando sobre um tema, e depois, no segundo bloco, eu respondo então a sua pergunta, a pergunta que você pode enviar. É só você clicar aí no canal do YouTube ao lado do chat que tem do lado, você vai registrar sua pergunta, seu comentário, e eu aqui recebo online e eu vou estar respondendo as suas questões, as dúvidas, não só sobre o tema que eu falo hoje, sobre a depressão, mas sobre qualquer tema que envolva a questão do comportamento, da psicologia, espiritualidade, vida passada, que é o nosso ponto de estudo, a nossa pesquisa e o entendimento que a gente tem de uma visão espiritual do homem sobre a questão do comportamento e das patologias, enfim. Então, mande a sua pergunta ao longo da fala. Se você tiver a sua dúvida, pode ir mandando, que eu vou recebendo aqui no chat, e depois, no intervalo, eu já começo a processar, e você pode mandar durante todo o programa. E as perguntas que não são respondidas hoje, no programa ao vivo, nós guardamos essas perguntas, a produção guarda todas essas questões, e eu sempre deixo para poder responder quando a gente tem um programa gravado, ou então, enfim, quando as pessoas, quando a gente tem a oportunidade de responder nesse tema que as pessoas às vezes estão buscando as suas dúvidas. E hoje nós vamos estar falando de um tema que tem sido muito solicitado, as pessoas desde o início do programa têm pedido para que eu aborde o tema da depressão. E o tema é tão vasto, e o tema é tão, enfim, tantas coisas a falar, que nós resolvemos fazer o programa em dois momentos. Então nós vamos estar falando hoje, uma primeira parte do programa da depressão, e eu já convido você para que na sexta-feira que vem, no mesmo horário, 11 horas, você vai avaliar o complemento dessa abordagem do tema da depressão, na segunda parte desse programa de hoje. Então vai ser a segunda parte do tema depressão. Eu queria começar abordando, caracterizando essa questão da depressão, porque tem principalmente sobre algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao quadro depressivo. Hoje, pela facilidade até do diagnóstico, pela forma com que a psiquiatria mais facilmente identifica e popularizou os sintomas da depressão, nós temos muito mais casos ocorrendo, temos mais facilidade de identificar. Mas isso também acaba trazendo um outro tipo de problema. Qual é o tipo de problema? Porque muitas vezes as pessoas entram num quadro depressivo, entram num momento, em alguns dias, num quadro de um certo abatimento, de uma tristeza, e elas então às vezes iniciam um processo de medicação porque elas se julgam já num quadro depressivo. Para se caracterizar a depressão, é preciso todo um critério para a psiquiatria, onde durante algum tempo a pessoa mantém ou permanece experimentando alguns desses sintomas. Então, não é porque a gente, de repente, numa semana, a gente está mais abatido, mais desanimado, que nós estamos necessariamente num quadro clássico de depressão. Nós estamos num quadro depressivo, quer dizer, estamos no momento de um certo abatimento. E claro que se a gente permanece nisso, ele pode se transformar num quadro mais grave de depressão. Mas não é necessariamente que você esteja num dia, no final de semana, ou no início de uma semana, ou num período específico, mais abatido, mais triste, mais isolado, desanimado, que você esteja num quadro depressivo. É preciso observar isso, porque há uma tendência a uma automedicação, e a medicação sem uma noção exata daquilo que pode estar acontecendo com aquele cliente, com aquele paciente. Mas o que eu queria começar destacando para vocês é uma diferença importante dos sintomas da depressão. Isso porque, normalmente, nós temos aquela depressão que nós chamamos de uma depressão clássica, que é dos sintomas mais conhecidos. A pessoa fica, então, muito triste, ela fica, então, muito abatida, ela fica desanimada, ela tem uma tendência, então, a não ter mais atividade, energia de atividade, energia para ação, se desmotiva em relação a várias coisas, trabalho, vida social, às vezes na relação, às vezes a questão sexual fica abalada, o sono, muito sono,
E esse é um quadro clássico da depressão. Mas existem alguns outros sintomas de um tipo de depressão mais atípica, como nós chamamos, que é fora desse quadro, que também representa um quadro depressivo. Mas é caracterizada, por exemplo, por uma irritabilidade. A pessoa fica muito mais irritadiça, muito mais impaciente, tem distúrbio de sono, ao invés de ficar muito sonolenta, ela começa a ficar com insônia. Mas a maior indicação é essa perda de energia, perda de atividade, perda de sentido de fazer as coisas. Mas com uma reação, às vezes, diferente daquela do abatimento e da apatia. Mas nesse outro caso, nós também podemos estar diante de um quadro depressivo. Se nós formos observar o que a psiquiatria hoje trata, e eu queria falar muito rapidamente sobre isso, nós temos um grande avanço hoje na psiquiatria, na medicina, na biologia, no entendimento da bioquímica cerebral. Então, hoje é fato, né? Hoje as pesquisas já comprovam, e nós temos grandes avanços nesse sentido, nós sabemos que o quadro depressivo é o que nós chamamos de um transtorno do humor. Ou seja, o humor é essa função nossa de como nós lidamos com a realidade. É a qualidade com que nós trocamos com a realidade. Então, nós podemos estar num aspecto positivo do humor quando temos uma interação com a realidade que envolve atividade, que envolve uma excitação, que envolve uma alegria. Da mesma forma, nós podemos lidar com a realidade de uma forma mais implodida, mais fechada, mais densa, mais pesada. Então, o humor é essa função de como nós lidamos, como nós reagimos diante da realidade. Hoje já se sabe que esse nível de iniciativa, a energia para a ação, esse nível de envolvimento, de atividade, ele está relacionado a um funcionamento da bioquímica cerebral, relacionado ao que nós chamamos de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que promovem exatamente a transmissão do impulso neuronal de um neurônio para o outro. Ou seja, aquilo que faz com que a gente faça os nossos movimentos, as nossas reações, o movimento do corpo, ele começa no pensamento e esse estímulo vai então passando de um neurônio para outro até então comandar o movimento físico do corpo, do músculo, enfim, da sua fala. Então, a partir da vontade, há esse impulso neuronal. Só que um neurônio, ele não encosta no outro. Há uma coisa interessante, existe um espaço entre um neurônio e o outro. Então, esse impulso vem para um neurônio, na hora dele passar para um outro, ele tem nesse buraco, nesse vácuo aqui, nessa lacuna, que a gente chama de fenda sináptica, tem uma fenda ali, onde um neurotransmissor sai de um, levando aquele impulso, e vai para o outro neurônio, levando aquele impulso. E aí vai para o neurônio, percorre, vai outro neurotransmissor para o outro neurônio, e por aí vai. Isso é esse impulso neuronal que nós chamamos. Então, se houver algum problema nessa transmissão de um neurônio para outro, nós vamos ter um problema na resposta final. Em tese, a maioria das psicopatologias, seja da ansiedade, né, que é os transtornos de ansiedade, seja os transtornos de humor, eles sempre vão estar relacionados a algum tipo de neurotransmissor em relação a esse problema na transmissão. Então, na ansiedade, nós temos alguns tipos de neurotransmissor. Na depressão, nós sabemos hoje que tem um problema muito específico em relação a um neurotransmissor específico, que é a serotonina. A famosa serotonina que nós, depois da descoberta de medicações, algumas décadas atrás, como o Prozac, esses princípios ativos ajudaram, porque aí começa a se estabelecer uma forma de tratamento de como fazer com que essa serotonina, que é a responsável para a energia, pelo impulso, ela não cause um déficit, um problema nessa serotonina e ela então garanta uma resposta adequada. Hoje a psiquiatria entende que então começa a ter um déficit de serotonina e ao invés então de o corpo conseguir, do indivíduo conseguir reagir positivamente diante de uma realidade, ele começa a ter uma baixa energia, uma baixa motivação, uma baixa iniciativa, desenvolvendo então com o agravamento disso um quadro que estabelece aquele quadro depressivo. E aí ficando então triste, enfim. É nesse sentido que eu queria começar falando para vocês, porque essa é a visão da psiquiatria e vejam bem, hoje nós temos um grande avanço no tipo de medicação muito eficaz para recompor essa serotonina e para de alguma forma reequilibrar esse movimento, fazendo com que a pessoa saia daquele quadro. A medicação atua na serotonina favorecendo que ela melhore os sintomas externos, físicos, né, que a pessoa sente no quadro depressivo. Mas então, quando a gente observa essa visão da psiquiatria, da medicina, que é uma visão materialista, ou seja, que está baseada na dimensão da matéria, a depressão então ela é uma consequência cuja causa
é o problema da serotonina, ou seja, uma causa física, uma causa da bioquímica cerebral. Então, se o problema é da depressão e nós temos uma causa que é a serotonina, então se nós tratamos a serotonina, nós resolvemos a consequência que é a depressão. Isso é verdade, a gente usa a medicação e ela de fato diminui o sintoma. Mas quando nós começamos a pensar numa visão de um homem mais ampla, que considera essa dimensão espiritual, que considera, por exemplo, no nosso caso, a questão da reencarnação, essa dinâmica psíquica que envolve a dimensão espiritual, a pergunta é, mas o que é que causa esse desequilíbrio da serotonina? É simplesmente uma causa genética? Simplesmente um acaso de um desequilíbrio momentâneo que acontece com o indivíduo? Ou seja, quando nós começamos a considerar então essa visão mais ampla, não uma visão só materialista, mas uma visão que considera a dimensão espiritual, nós vamos perceber que o corpo, a dimensão física, ela apenas reflete aquilo que está acontecendo no nível mais sutil da alma, do psiquismo, do espírito. Então, se para nós, se para a psiquiatria a causa é uma causa material, nós vamos perguntar qual é a causa dessa causa material. Ou seja, nós vamos entender que esse problema da serotonina é o fato, mas ele não é a causa, ele já é uma consequência de uma causa anterior. Essa causa anterior, ela está realmente fundamentada na forma como o indivíduo pensa, na forma como ele encara a vida, que é eminentemente uma função psicológica, em última instância, uma função e um potencial da alma, de como aquela pessoa ela lida com o meio ambiente, como ela lida com a vida dela, como ela lida com as questões que interferem nessa realidade, nos interesses dela, na felicidade dela. Então, quando nós paramos para observar, nós vamos ver que o problema da serotonina não é então uma causa da depressão, mas ele já é uma consequência dessa causa anterior. Isso quer dizer que se nós não atuarmos dentro dessa causa verdadeira, dessa causa que tem a ver com a forma como o indivíduo funciona, como ele encara e ele conduz a sua própria vida, nós vamos ter a eficácia da medicação sim, mas uma necessidade, por exemplo, que o indivíduo tome remédio o resto da vida. Na medida que, então, você não mudando a causa, aquela questão da serotonina ela vai permanecer. Então, exige a medicação, que realmente reequilibra, minimiza e diminui, às vezes até reduz significativamente os sintomas, mas o indivíduo vai ter que tomar aquela medicação pelo resto da vida, ou por muito tempo, porque ele não modificou a forma de pensar, a forma como ele encara a vida. Se nós não começarmos a pensar na mudança da forma como nós nos comportamos, dificilmente nós vamos superar uma psicopatologia como a depressão. E como a depressão, outras tantas, como o pânico, a ansiedade, enfim. É porque aquela reação externa, ela está sendo a demonstração mais extrema daquilo que precisa ser mudado no nível da consciência do indivíduo, na forma como ele conduz a sua própria vida. Na nossa experiência ao longo desses anos todos, a gente tem se deparado então com inúmeros casos de depressão. Apesar estatisticamente a prevalência ser maior nas mulheres do que nos homens, não é uma questão de gênero. Nós sabemos que hoje, tanto homens como mulheres desenvolvem igualmente quadros depressivos e de muita gravidade em alguns casos. E nesse caso, mesmo a gente considerando que a causa esteja numa questão psicológica, na forma como o sujeito se comporta, como ele encara e conduz a vida, é fundamental nos casos mais graves que o indivíduo tenha a assistência de um médico psiquiatra, porque a medicação ajuda a atenuar os efeitos mais graves da depressão. Há um sofrimento real, físico naquele indivíduo. Muitas vezes não consegue sequer sair de casa. Às vezes não consegue ir para a terapia, para a sessão de terapia. Ou seja, há uma necessidade daquela medicação para que possa reequilibrar minimamente para o indivíduo voltar à sua atividade. Mas a medicação tem essa função importante, sem dúvida, deve ser ministrada com responsabilidade pelo médico, mas não atua de fato na causa da depressão. Onde então estaria a causa da depressão nessa nossa visão? O que a gente tem visto é que não há uma simplificação, não é possível fazer uma simplificação da origem, da causa, de uma causa da depressão. O que a gente tem observado são uma série de fatores que, ao longo das vidas, considerando a reencarnação, ao longo de algumas vidas, aquele indivíduo vem desenvolvendo uma forma de lidar com a vida, uma forma de ver o mundo, uma forma de conduzir o que ele considera importante na vida, que em algum momento, na vida atual, pode desencadear nesse choque, nesse conflito da forma como ele lida com a realidade. Muitas vezes, nós fixamos e ficamos presos na questão da depressão ao aspecto mais do abatimento, da tristeza, né? Ou seja, desse tipo de apatia que acomete um indivíduo deprimido.
Só que muitas vezes, quando nós vamos ver a origem daquela depressão, nós não vamos encontrar a tristeza em relação só a uma questão de perda. Normalmente, a tristeza, como uma emoção básica, ela está associada a uma reação que nós temos quando nós lidamos com algum tipo de perda. E aí, nesse caso, alguns podem, de fato, desenvolver uma depressão. Nós chamamos de uma depressão reativa. Ou seja, o indivíduo passa por uma situação e ele reage àquela situação de uma perda, por exemplo, de uma forma deprimida. Ele tende, então, a passar por aquele tipo de depressão, né? Ou seja, a tristeza e a elaboração daquela perda, até depois, então, espera-se sempre que, depois de algum tempo, ele possa retomar a uma atividade, a sua atividade normal, de vida social, familiar, de trabalho. Então, a tristeza, uma tristeza profunda, uma sensação de perda, a desestruturação que uma perda traz para um indivíduo, dependendo da forma como o indivíduo está acostumado a lidar com as coisas, ele pode, de fato, desenvolver um quadro depressivo. Então, a tristeza, ela de fato ela está presente na depressão e pode gerar realmente um quadro depressivo. Mas o que eu tenho visto é que esses casos onde a tristeza é realmente o grande motivador, o causador da depressão, ele não é a maioria dos casos, não é aquela estatística mais significativa da origem dos quadros depressivos. Por incrível que pareça, na maior parte dos quadros depressivos, o que a gente encontra como pano de fundo, quando a gente começa a aprofundar no psiquismo de profundidade, a origem daquele tipo de abatimento é um pouco de raiva. Isso às vezes surpreende as pessoas, mas na verdade, muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes o quadro depressivo, o que nós estamos lidando é exatamente com um indivíduo que está contrariado com a vida. Está contrariado com as suas expectativas. Está contrariado porque não está conseguindo fazer valer, conseguir as coisas do jeito que ele queria. Não está conseguindo, de fato, que a vida atendesse às suas necessidades, ou que ele julga que fossem as suas necessidades. E isso, então, fazendo com que nessa contrariedade haja uma implosão, uma desistência, fazendo então com que haja uma pressão sobre o organismo, a serotonina, e aí então podendo se instalar um quadro depressivo. Isso pode parecer estranho, né, para as pessoas, para a maioria das pessoas, porque a gente nunca para pensar nessa possibilidade de de ter embutido, e às vezes mais significativo na depressão, a raiva, essa contrariedade. O que a gente tem observado, e é claro que aqui é um grande problema, quando eu estou falando aqui sobre a depressão, e a gente está aqui num programa em meia hora procurando abordar conceitos básicos, o risco aqui é a gente fazer alguma afirmação que possa ser entendida como uma generalização de que a depressão então é causada por isso ou por aquilo. Isso é quase uma irresponsabilidade. Né? Nós temos que ter esse cuidado, e é por isso que eu estou falando isso agora. Muitas vezes a gente está falando aqui, de um modo geral, daquilo que em tese costuma ser mais presente, mas é impossível se afirmar coisas gerais para todos os quadros depressivos. Porque nós temos visto ao longo desses 30 anos de experiência clínica diversos motivadores na forma como a pessoa vem vivendo as suas existências, as ocorrências que alguns de nós passou em determinada vida, ainda repercutindo de uma forma muito significativa na vida atual. Às vezes, por exemplo, um quadro depressivo. Então, chega a ser quase ingenuidade tentar afirmar coisas gerais sobre a depressão. O que nós estamos falando aqui é uma observação mais geral e que estatisticamente se confirma com a sequência dos inúmeros casos de depressão que a gente tem tratado ao longo desses anos, da ocorrência, por exemplo, dessa questão da contrariedade. É claro que no outro programa, no próximo programa, na semana que vem, na parte 2 da depressão, eu vou abordar essas outras partes, essas outras causas que costumam estar na base da depressão. A tristeza profunda, as perdas, a perda de sentido da vida, os processos de influência espiritual, que também, de alguma forma, colaboram para que se estabeleça externamente, no nível da consciência do ego, aquilo que nós chamamos de depressão. Mas hoje eu queria destacar, rapidamente, essa lógica da contrariedade em relação à depressão. O que parece que costuma acontecer é o indivíduo vir ao longo de algumas existências, a gente, por exemplo, pode passar por uma experiência de tal identificação com uma experiência de vida onde, por exemplo, nós tivemos muita facilidade, não tivemos muitas dificuldades para viver, tivemos facilidades do dinheiro, às vezes uma família mais bem-sucedida, ou então até nem sem muito dinheiro, nem com tanto dinheiro, mas uma vida sem grandes preocupações.
Ou então, às vezes, nos identificamos numa vida onde tivemos um tipo de influência nas coisas, na família, na sociedade, que fez com que a gente acreditasse que tudo girava em torno daquilo que eu queria, naquilo que eu preferiria. Só que com o mecanismo da reencarnação, a gente pode então deixar uma vida como essa, que deixa um registro no nosso psiquismo de uma certa forma da gente funcionar, e a gente vem para uma outra encarnação, por exemplo, a encarnação atual. Onde, por exemplo, reencarnamos numa família mais cheia de conflitos. Onde a gente tem que, de repente, de alguma forma, reencarnando numa sociedade ou num país, por exemplo, como o nosso, temos mais dificuldades em relação a desenvolver uma oportunidade de emprego, um trabalho digno, um sustento razoável. Começamos a ter que lidar com diferenças sociais muito grandes. Então, às vezes, se eu tenho que me deparar com uma situação, por exemplo, financeira mais difícil, e eu tenho um registro muito forte de uma experiência anterior, numa vida passada, onde eu tinha muita facilidade, é como se o meu espírito, a minha alma, ao reencarnar, tivesse esse choque de falar, eu não quero isso não, eu queria continuar aquela vida lá. É como se nós tivéssemos uma reação, às vezes, quase que infantil diante da vida, onde a gente esperneia e tem uma certa indignação, uma certa pirraça, porque a gente quer que a vida atenda aquilo que a gente prefere ter, aquilo que a gente gostaria de ter. Só que ao invés de desenvolver a energia para buscar isso, nós sentamos e queremos começar a exigir que a vida simplesmente atenda às nossas necessidades. Só que a vida segue o seu caminho, o seu fluxo. E muitas vezes, diante dessa negação, dessa contrariedade, ao invés de nós desenvolvermos, e muitos desenvolvem um quadro de ansiedade para poder buscar aquilo de qualquer maneira, nós chegamos a uma conclusão que não vamos ter. Começamos a perceber que há um nível de frustração porque não conseguimos ter aquela facilidade. E aí então nós implodimos num quadro de desânimo, de apatia, de tristeza, porque nós vislumbramos a perda de algo que nós gostaríamos de ter. Eu costumo dizer que nesses casos, a depressão pode ser chamada como se fosse ela uma nostalgia patológica. É como se a gente sentisse uma saudade de um tempo onde, de alguma forma, a gente teve facilidades, onde simplesmente as pessoas nos obedeciam, onde a gente poderia imaginar que tudo girava em torno daquilo que da nossa opinião, daquilo que nós queríamos. Só que isso, imagine, não é uma coisa que a gente traga conscientemente. Não adianta você chegar para uma pessoa que está atravessando um quadro grave de depressão e chegar e falar assim, você está contrariado, você está de pirraça com a vida, reage, vai para a praia, vai caminhar. Porque essa pessoa, como ela está com isso a nível inconsciente, ela não percebe esse tipo de conflito. Ela simplesmente está reagindo num nível muito profundo a esse tipo de desistência. Ela está se negando a enfrentar aquelas dificuldades, mas não é uma escolha consciente. É um conflito entre uma parte dela ainda muito forte do passado, que quer prevalecer aquele tipo de vantagens, e uma outra que encara a realidade dura daquela, às vezes até difícil, da vida atual. Então, nesse vácuo, nesse distanciamento, há uma perda da energia, há uma pressão sobre o corpo, sobre o psiquismo, no sentido desse distanciamento. E esse distanciamento, essa pressão sobre o corpo, é que provoca, então, um desequilíbrio energético, um desequilíbrio neuronal, um desequilíbrio nas serotoninas. Ou seja, os neurotransmissores começam a refletir esse tipo de campo mental, essa forma como nós pensamos, e que vai, então, se refletir no corpo, gerando, então, os sintomas conhecidos da depressão. O que nós podemos, então, observar, e concluir, inclusive, que os sintomas da depressão, como em todas as patologias, né, a gente tem falado muito sobre isso nos últimos anos, o sentido desse sofrimento é exatamente levar o indivíduo a tomar consciência daquilo que ele precisa mudar. Nós precisamos, então, começar a observar que o sintoma da depressão, esse abatimento, ele está sendo um grande processo de aprendizado para aquele indivíduo em relação, por exemplo, à aceitação da realidade, ou a percepção de que, não sendo tudo do jeito que ele quer, qual é o jeito que pode ser, qual pode ser o melhor possível, e aí então com isso buscar uma motivação, uma energia para que mesmo não sendo totalmente contrariado, ele possa atender, manter o sentido da vida, porque também aquele exercício é importante para a alma dele. Mas enquanto a gente fica fechado nessa questão do ego, nesse distanciamento de sentido, o quadro depressivo se instala, sendo então necessário, muitas vezes, não só a medicação, mas também um tratamento espiritual, um tratamento terapêutico, para que o indivíduo possa tomar consciência exatamente dessas verdadeiras motivações do seu quadro depressivo.
Nós vamos estar encerrando aqui nesse nosso primeiro quadro, onde a gente falou rapidamente sobre a depressão, e é o momento de você poder mandar a sua pergunta, a sua observação, para a gente poder responder no segundo bloco a sua dúvida, a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta. Olá, nós estamos de volta no nosso programa Consciência e Transformação. Nesse programa de hoje eu estou abordando o tema da depressão, um tema que vários de vocês têm pedido que abordasse, que a gente comentasse, numa visão, como a gente tem visto, pelo método que a gente vem aplicando esses anos todos, a terapia de vida passada, considerando a dimensão espiritual, a reencarnação, o tema da depressão. E agora nós vamos começar a responder, então, primeiro um obrigado a todos vocês que estão aí conosco, ao vivo, aqueles que podem estar conosco, que estão nesse momento ao vivo, e que podem mandar suas perguntas. Eu convido você a mandar seu comentário, sua pergunta, que a gente vai, na medida do possível, respondendo e comentando a sua dúvida. Joilson, grande abraço, Joilson. O Joilson faz uma pergunta importante, pede para a gente comentar sobre, gostaria que você abordasse a questão da depressão entre os jovens e adultos com a questão do suicídio. Obrigado. Obrigado você, Joilson. Essa é uma questão que normalmente está muito associada, né? Ou seja, nós temos então muitos quadros de tentativas de suicídio, até às vezes, infelizmente, da realização mesmo do suicídio, da efetivação do suicídio, associada ao quadro depressivo. E não só em adultos, mas também em jovens. Cada vez mais a gente tem observado e diagnosticado até em crianças quadros depressivos. Mostrando mais uma vez, e isso acaba sendo um dilema, porque por isso parece que justifica a questão o pessoal está me avisando aqui que o microfone, para melhorar o som de vocês, ok? Melhorou? Ok, senão eu vou ficar deprimido aqui. Ok. Cada vez mais a gente tem observado crianças com quadros depressivos. E aí esse dilema de ser um aspecto genético, por exemplo, de que seja uma questão só biológica, ela às vezes vai por terra, porque você não tem às vezes uma família com uma tendência depressiva e você vai ter uma criança então onde tem a idade desenvolvendo o quadro depressivo. Então, não só em jovens, mas principalmente nos jovens e no adulto, um quadro depressivo ele pode levar de fato a ideias de suicídio. Essa ideação que a gente chama de ideação suicida, ela é muito presente no quadro depressivo. Por quê? A partir do momento que a pessoa fica totalmente envolvida com um sentido de perda de sentido da vida, de não ter mais ânimo para as coisas, parece que as coisas não fazem mais sentido, não tem alegria. A questão de encurtar a vida, de terminar com aquele sofrimento, acaba surgindo como uma tendência natural, vamos dizer assim, para se encerrar aquele tipo de agonia, de falta de sentido, de abatimento, de falta de perspectiva de vida. Agora, tem uma coisa muito importante em relação a isso. Normalmente a pessoa que está, principalmente se a gente pensar nos quadros mais graves depressivos, quando a pessoa está no quadro mais crítico depressivo, ela tem o pensamento suicida, às vezes ela tem a ideação de se matar forte, mas ela não chega nem a ter energia suficiente para poder executar. O maior problema nesses casos está quando a pessoa começa a melhorar da depressão, por incrível que pareça. Por quê? Na medida que ela começa a tomar medicação e ela começa ainda muito com um aspecto mental muito denso, muito negativo, muito pesado, mas ela começa a ter uma reação possível no nível do corpo, de atividade, energia para execução, é onde ela pode ainda conciliar um pensamento suicida já com uma energia para efetivar a tentativa do suicídio. Então, quando a gente está próximo de pessoas, e normalmente quem está próximo é que acaba tendo essa possibilidade de acompanhar, evitar às vezes um desfecho como esse. É poder perceber se a pessoa tem uma ideação suicida quando está no quadro depressivo, é acompanhá-la proximamente, de perto mesmo, principalmente quando ela começa a melhorar. Porque a ideia do suicídio, ela vem como se fosse uma solução para terminar aquele tipo de desespero, aquele tipo de falta de perspectiva. Como a gente vem considerando esses anos todos a questão de vida passada, se aquele indivíduo também já teve em experiências de vida passada, em vidas anteriores, essa saída pela via do suicídio, ou seja, diante de situações muito desesperadoras, muito críticas, optou pela saída da vida pelo suicídio, às vezes isso fica como uma ideia mais forte, porque de alguma forma ele pode ter já um certo condicionamento a buscar por essa via uma forma de aliviar momentaneamente aquele sofrimento.
Isso, então, exige uma observação mais próxima e cuidadosa quando a gente percebe que a pessoa tem uma ideação suicida. E, às vezes, a gente tem uma grande dificuldade porque a gente não quer tocar nesse assunto. A gente tem, às vezes, um parente depressivo, que está muito deprimido, e a gente não quer abordar porque é um tema que a gente tem dificuldade de lidar com a possibilidade ou com um tipo de pensamento de morte. Mas essa dificuldade de falar sobre o assunto também não nos dá a condição de perceber se isso é real, se aquela pessoa costuma ter pensamentos de suicídio. Isso favorece a gente ter uma condição de poder ter mais cuidado ou um pouco mais de tranquilidade em relação a esse tipo de ocorrência. Então é importante falar sobre isso, abordar sobre isso com naturalidade, sem desespero, mas se a pessoa pensa nisso, se ela tem pensado nesse tipo de coisa, porque isso favorece a gente poder perceber um nível de cuidado maior ou se a gente não tem um nível tão grande de preocupação em relação a questão do suicídio associada à depressão. Mas obrigado, Joilson, pela sua pergunta, muito importante, com certeza deve estar ajudando algumas pessoas que ou passam ou têm parentes próximos que passam com quadros depressivos graves. A Evelane Alves, bom dia, Evelane, sempre presente aqui no nosso programa. Como perceber a depressão em crianças menores de 12 anos? Essa é uma pergunta muito importante, Evelane, porque hoje existe já na psiquiatria toda uma indicação de como observar, porque uma criança com menos de 12 anos tem um comportamento diferente de um adulto, né? Então, tem algumas coisas que são semelhantes, mas tem algumas adaptações dessa observação do quadro depressivo do adulto para o caso de crianças menores de 12 anos. Mas, normalmente, é a questão do isolamento, a perda do interesse por atividades que normalmente aquela criança teria, a perda de envolvimento e de tipo de reação em ambientes onde tem outras crianças, onde então a criança tende a ter mais isolamento. Então tem crianças que são mais isoladas, são mais introvertidas, mas tem às vezes uma mudança de padrão na criança que pode indicar que alguma coisa de errado esteja acontecendo, podendo sugerir um quadro depressivo. Não necessariamente, pode ser um déficit de atenção, mas pode ser um quadro depressivo. Nós temos um problema hoje, vamos dizer assim, quando a gente acompanha uma criança num quadro depressivo, que às vezes, hoje, com a questão dos videogames, das redes sociais, do acesso, por exemplo, às redes sociais, já desde muito cedo, o acesso a vídeos, a YouTube, de crianças de pouca idade, nem sempre essa característica do isolamento, ela pode estar associada à depressão, mas por uma tendência mesmo das pessoas cada vez mais buscarem esse tipo de entretenimento mais isolado, sem a participação, o que já é também uma questão que a gente poderia abordar em algum dia. Mas a gente tem que observar, porque às vezes se esconde atrás dessa tendência do videogame, do joguinho no celular, ou na interação com a rede social, uma sinalização de um quadro depressivo. Na minha experiência, o que a gente pode ajudar mais em termos dos pais da observação disso são as mudanças de padrão. Porque antes de 12 anos, aí não tem mudanças de comportamento tão agudas como a gente vai ter na adolescência, 13, a partir dos 12 anos, mas a gente começa a observar então uma mudança de padrão. Se a criança não gostava de ir para a rua jogar bola, ou se gostava de estar com os amigos, joga o videogame, mas quando está com os amigos interage, vai para a escola, enfim, tem atividades, ela então começar a mudar esse padrão e passar então a ficar mais entristecida, mais isolada, mais irritadiça, dificuldade no sono. Isso pode ser uma indicação de que tem algum problema psicológico em curso. Sem a gente apavorar, porque pode ser só uma questão já da entrada da puberdade, do início da adolescência, mas pode estar representando um quadro mais grave. Essa mudança de padrão é que é uma indicação importante de a gente poder identificar um quadro depressivo que quanto mais cedo, mais fácil a gente tem de poder tratar, de poder ajudar essa criança para reverter isso, né? Principalmente nessa visão espiritual. Pode ser que a criança, justamente quando ela começa a entrar nessa adolescência, ela começa a se deparar com as contrariedades naturais da vida. E isso pode desencadear um quadro depressivo de um espírito, às vezes, já melancólico, de um espírito já que vem com algum tipo de carga de tristeza, por exemplo, né? Podendo, então, aparecer desde muito cedo, crianças com 6, 7, 8 anos já apresentando algum quadro depressivo e tendo que ser tratadas. Hoje, isso é muito frequente, porque a gente está conseguindo identificar cada vez mais cedo quadros potenciais de depressão, ok? Mas obrigado, Evelane, pela sua pergunta. Marta Holanda fala da pergunta da Evelane, que ela mesma, Marta, foi diagnosticada com depressão e nem ela nem a família tinham percebido desde a adolescência. Essa mudança, e aí no caso da adolescência, tem uma dificuldade, vamos dizer, maior para Marta, para a Evelane, para os internautas que estão nos assistindo,
Porque como nessa fase da adolescência, quando está se encerrando o processo da reencarnação, ou seja, onde realmente o espírito está trazendo todas as suas características para o processo reencarnatório, ou seja, a reencarnação ela termina na adolescência, é exatamente por conta desse término do processo reencarnatório que nós temos aquele período mais crítico de conflitos, de contradições, de oscilações de humor. Por quê? É quando o espírito está trazendo as suas características principais para a vida atual. E então, nesse caso, acaba trazendo nessas oscilações e a gente fica às vezes sem saber se é algo que é natural daquele processo da identidade, do desenvolvimento da identidade, do desenvolvimento da responsabilidade, das escolhas, ou se é já um conflito ou algum tipo de desdobramento de algo mais grave que precisa de uma observação. É muito difícil a gente falar a priori do que seja, mas exige então um tipo de aproximação, um tipo de contato, um tipo de comunicação com esse jovem, adolescente, para que a gente possa perceber essas oscilações, né? A depressão, principalmente a oscilação do humor, ou seja, a qualidade com que a pessoa se emociona e desenvolve emoções em relação à vida. No caso da depressão, há uma perda, um abatimento dessa emoção, há uma perda de vontade de viver. E aí a gente pode perceber um agravamento daquilo que seria normal num adolescente, de querer ficar só no quarto, de não querer falar com ninguém, para uma coisa que seja excessiva e que realmente exija um tipo de intervenção, às vezes até medicamentosa ou dentro da própria terapia. Ok? Elizabeth Santos, bom dia Elizabeth, também sempre conosco aqui presente. A distimia leva à depressão? É uma boa pergunta, Elizabeth. Só que eu poderia desmembrar, a gente pode até abordar num programa em breve a distimia, porque é um quadro muito interessante a distimia. A distimia, hoje, ela tem um outro nome dentro da psiquiatria, ela é transtorno depressivo persistente hoje, né? Antes a gente chamava de distimia. A distimia é um transtorno de humor, só que ela tem uma diferença da depressão. Se a depressão ela faz com que a gente caia profundamente nessa perda do sentido, do abatimento, da tristeza, da perda da vontade de viver, a distimia, eu poderia dizer para você, para simplificar, que ela é uma leve depressão, mas que permanece assim o tempo todo. Então é aquela pessoa que está sempre abaixo, ela não é aquela pessoa ativa, motivada, ela está sempre levemente deprimida e ela fica assim o tempo todo. E normalmente as características da pessoa distímica é aquela pessoa então que é mal-humorada, que ela reclama de tudo, ela critica tudo, ela não está satisfeita com nada, porque é como se expressasse essa característica da depressão que a gente estava falando, da contrariedade, da insatisfação em relação às coisas em volta, mas não de uma forma tão profunda, uma forma leve, mas não ao ponto de chegar nesse ponto. Ela fica leve, só que persistentemente, é capaz de ficar anos assim. Qual é o grande problema da distimia? É que muitas vezes a gente acha que a pessoa é chata, é crítica, ela é ranzinza, mas a gente não acha que é um problema de saúde. E aí, às vezes, a gente prolonga o convívio ou o sofrimento dessa pessoa durante muito tempo porque ela não é tratada, mas a distimia é tratável. Agora, a sua pergunta, esse quadro distímico, então ele pode chegar a uma depressão? Pode, não necessariamente. Então a gente conhece muitas pessoas que são distímicas, elas não sabem que são distímicas porque elas acham só que são chatas, são exigentes, são críticas, são insatisfeitas com tudo, mas isso pode ser um quadro clínico. E essa insatisfação pode ir se acumulando até que então ela entre num quadro depressivo. Isso não é raro, é até relativamente comum, mas não quer dizer que quem seja distímico vá desenvolver necessariamente a depressão. São duas coisas diferentes. Então, pode ser interessante a gente abordar a questão da distimia, porque na minha experiência clínica eu tenho visto que tem muito mais gente distímica do que se imagina. Porque normalmente a gente não acaba caracterizando como um diagnóstico, como um problema que tem que ser tratado. A gente acha só que a pessoa é mal-humorada, que a pessoa é chata, que a pessoa é crítica demais, que a pessoa... Isso pode ser um quadro que faz com que a pessoa permanentemente fique nessa atmosfera, nesse peso, fazendo com que, claro, a vida dela seja muito ruim, a vida das pessoas em torno seja muito difícil, é muito difícil conviver com uma pessoa assim, mas isso é tratável, não é um tratamento simples, né? Enfim, mas o psiquismo é complexo mesmo, mas é a necessidade de uma revisão, de uma forma de ver diferente a vida. Uma distimia pode chegar e desenvolver uma depressão, mas nem toda distimia vai desencadear num quadro depressivo. Os dois são um transtorno de humor, ok? Para a gente resumir. A Elizabeth coloca ainda uma outra pergunta. Existe uma coisa que me irrita, que é quando as outras pessoas falam que existem problemas maiores do que o que estamos passando. Elizabeth, né, a gente sabe como é que é isso, e eu costumo falar às vezes sobre isso.
Tem pessoas que reclamam, principalmente os distímicos, né? Você perguntou sobre os distímicos. Os distímicos são aqueles que às vezes ficam irritados, porque eles chamam essas pessoas que falam isso, falam dessa forma, daqueles otimistas irritantes. Sabe os otimistas irritantes? São aquelas pessoas que chegam assim, mas olha para o lado, tem gente que sofre muito mais do que você. Né? Veja bem que apesar de ter acontecido isso, mas tem aquilo outro que é muito positivo. E é claro que às vezes falar isso é importante para quebrar essa coisa negativista da pessoa, não há dúvida. Mas a pessoa às vezes está tão envolvida nesse negativismo que ao ouvir isso aumenta o nível de contrariedade, porque parece que as pessoas não estão entendendo a gente, né? Parece que de uma forma parece ser simples sair, por exemplo, de um quadro depressivo, de um quadro distímico. Isso é que muitas vezes indica a nossa incapacidade de, por si só por uma questão do pensamento racional, conseguir sair de um quadro como esse. Porque muitas vezes isso que as pessoas estão falando tem lógica. Nos ajudaria, de fato, e nos ajuda em algum momento a sair. Mas quando a gente não consegue também sair, é sinal que o nível de envolvimento do transtorno de humor é de tal ordem que até isso parece soar falso. Parece, então, como os distímicos falam, né, um otimista irritante, quer dizer, a pessoa está sempre pensando só no positivo. Será que ela não vê que está tudo ruim? Né? Isso pode ser uma indicação da necessidade de tratar isso, porque é possível que essa pessoa esteja olhando com uma tal lente de contato que é uma lente de contato cinza. Então vê tudo cinza, tudo em tom de preto, tudo, enfim, tudo muito carregado. E isso pode ser tratado, ou seja, é preciso ressignificar isso para, de fato, a pessoa aproveitar a experiência da vida atual no aprendizado que essa vida está trazendo para ela. Não é simples assim, mas não é fácil. Eu digo muito isso, né? É simples. Às vezes a gente pensa, é simples, mas não é fácil para quem está passando. Então, o distímico chama essas pessoas que você falou do otimista irritante, né? Eu ouço muito isso, né, de alguns clientes. Assim, o Maramico falou uma pergunta que eu não entendi muito bem. Milton, vários traumas e resiliência, já fui capaz. Eu acredito que ela esteja falando da capacidade de superação, né, disso, do efeito da depressão. E é possível. Algumas pessoas conseguem, e justamente pela própria experiência da tristeza, do abatimento, em algum momento começam então a perceber a necessidade de superar aquilo, de encarar as vicissitudes da vida, desenvolver um nível de aceitação do que é possível, tolerando aquilo que não é possível. E isso consegue com essa resiliência, né? A resiliência é a capacidade de a gente poder sair da zona de equilíbrio e voltar para ela, né? A capacidade de se desequilibrar e voltar ao foco. Então, o desenvolvimento da resiliência ajuda isso, né? Só que a resiliência, se a gente estiver no nível da teimosia, ela agrava o quadro. Então, é preciso não só ter a resiliência, mas a flexibilidade de olhar o que a vida parece estar querendo nos ensinar com aquele quadro. O que parece que na minha vida é fundamental para que a gente possa estar passando por aquele quadro depressivo. Essa é a grande questão. O que parece que eu preciso aprender com aquela experiência, com aquela dificuldade, com aquele sofrimento que eu estou passando, para qualquer sofrimento. No nosso livro O Sentido do Sofrimento, que vai ter uma nova edição agora esse ano, para a nossa felicidade, a gente aborda exatamente isso, né? Ou seja, o sentido do sofrimento é um sentido pedagógico. Cada sofrimento, qualquer que seja ele tem um sentido pedagógico para a alma. Quando a gente capta o sentido pedagógico do sofrimento, a gente é capaz de superar, é capaz de sofrer menos, é capaz de aprender e a nossa alma sair enriquecida dessa existência. Mas obrigado, Silmara, pela sua pergunta. Já vi que tem uma outra pergunta aqui. O Joilson fala sobre a depressão dos adolescentes, os 13 porquês, o suicídio e a espiritualidade. Esse é um tema, talvez, Joilson, que vale a pena a gente abordar num programa sobre a questão do suicídio. Os 13 porquês, então, baleia azul, né? Hoje nós estamos diante de várias situações onde parece que há uma manipulação e um estímulo a um questionamento, principalmente com os jovens, questionamento sobre o sentido da vida, sobre valores, que muitas vezes estimulam o lado mais negativo, um lado onde há uma perda de sentido existencial, e o jovem, como a gente estava falando, que está na adolescência, redefinindo isso da sua identidade, às vezes fica mais suscetível de ser influenciado pela visão mais negativa, de ser influenciado pela visão mais autodestrutiva, e aí então, entrando em processos como esse do jogo da baleia azul, onde o desfecho final do jogo é a morte da pessoa, é o suicídio, ou então é a execução de planos de morte de outras pessoas. Vejam, também não teria essa ocorrência se nós não trouxéssemos isso na nossa alma. Ninguém é capaz também de trazer e colocar na nossa alma algo que a gente já não tenha.
Nós estamos vivendo um momento na sociedade e na educação, na forma do processo de educação, que precisamos nos conscientizar que estamos lidando com almas, com espíritos, que cada um trazendo a sua bagagem exige um tipo de acompanhamento, de cuidado que a educação formal não foi capaz de trazer. É preciso rever a nossa forma de ver a educação que a gente dá em casa, a educação que a gente dá a quem nós somos responsáveis, e não atribuir simplesmente à escola, ou enfim, porque esse tipo de estímulo pode desencadear essas sombras que cada um de nós traz. E às vezes a gente olha uma criança, mas a gente não sabe que tipo de história que ela traz do seu passado, fazendo então com que ela possa estar mais ou menos suscetível a esse tipo de influência, a esse tipo de visão mais negativa e pessimista do mundo, onde de alguma forma a autodestruição parece ser o caminho para a eliminação do sofrimento. Só se elimina isso com uma perspectiva de esperança da vida. Esperança não só dessa vida, mas de um sentido diferente da vida, um sentido espiritual, de alegria, de riqueza, de troca, e não simplesmente do atendimento das suas necessidades mais imediatas. Como isso no jovem é ainda muito precário, porque ele está desenvolvendo esse ego que está lidando com isso, algumas vezes nos jovens, e os jovens em particular, são mais suscetíveis a esse tipo de influência. Então, exigindo então a nossa percepção, a nossa consciência disso e um acompanhamento mais próximo desse tipo de situação. E nesse momento que a gente está vivendo uma situação como essa. Mas foi boa a sua pergunta, Júlio. Muito obrigado. A Silmara volta a falar aqui, obrigado, Silmara, mais uma vez. A psicosfera familiar entre irmãos, adulto e pai por cuidar, todos sem se falar, cobranças até o limite e que me leva a me sentir um nada. Silmara, não sei se é um relato pessoal, né? Parece que é um relato pessoal. Essa, normalmente, é uma descrição de um contexto que leva, muitas vezes, a uma possibilidade de algum tipo de transtorno, né? Mas principalmente quando, mesmo tendo um ambiente adverso como esse, que você relata, empobrecido, de pouca troca afetiva, de pouca sustentação emocional, de distanciamento, de exigências, quer dizer, que é um nível de tensão e de cobrança, é o fato da pessoa, não sei se aí você fala de você, mas de se sentir um nada. Ou seja, de a gente ter a sensação de que por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, não há uma reversão desse tipo de relação. Não há uma mudança da consciência das pessoas com quem a gente convive. Só que o problema é que quando eu então me sinto um nada, eu perco a referência até do sentido da minha existência. E aí é por isso que muitas vezes essa perda do sentido faz com que haja um colapso no meu sistema, no meu sistema psíquico, e nesse colapso eu posso começar a implodir. Porque se de alguma forma, você ou todos que estão me assistindo agora, a gente tem uma expectativa de ter um determinado resultado, principalmente quando a gente fala de relações familiares, amorosas, onde a nossa expectativa de ser alguma coisa é conseguir com que as pessoas mudem, nós podemos ter um problema sério. Por quê? Porque não há garantia de que por mais que a gente faça, que a gente seja, que a gente fale, que aquelas pessoas vão se conscientizar daquilo que a gente se conscientizou. Isso não quer dizer que a gente não seja nada, mas pode demonstrar simplesmente que a nossa incapacidade de modificar aquele quadro, de poder então estar sendo experimentado pela vida num nível de tolerância e de amor próprio, onde mesmo num ambiente tão adverso, eu sou capaz de manter o amor próprio para poder dizer e não deixar que aquilo que não me agrade, aquilo que realmente me agride, não me atinja. E que mesmo sendo desafiador, um pai às vezes com uma dificuldade, um familiar difícil, a experiência que tem ali da paciência, da tolerância, como sentido para mim, não em relação ao outro. Então essa é uma mudança fundamental no quadro depressivo. Porque quando a gente se sente nada, então parece que nada tem uma referência, a gente não tem critério, não tem parâmetro. E aí então há uma tendência a entrarmos numa visão, uma perspectiva de colapso. É preciso resgatar isso, porque se você está, ou quem quer que esteja, num quadro como esse, também há um aprendizado importante ali. Muitas vezes aceitação que as pessoas são do jeito que elas são, e que se a gente está ali, é uma forma de a gente poder fazer por elas pelo sentido que faz para a gente fazer por elas, não pelo que a gente pode produzir nelas. E isso faz com que então faça sentido, continuar fazendo sentido a gente ajudar aquela pessoa, mesmo que ela não agradeça, mesmo que ela não reconheça, mesmo que ela não mude. Porque vai fazer sentido para você aquilo que você faz. E quando faz sentido, a gente não fica deprimido. Porque há um motivo, né? A falta de motivação na depressão, motivação. O que é motivação? É um motivo para ação. Se eu não tenho motivo, se eu não me sinto nada, então eu não tenho por que agir. Agora, quando eu coloco um motivo
a ação vem como um movimento natural da minha alma que precisa realizar alguma coisa. Mesmo no ambiente, numa situação às vezes difícil como essa que você relata aqui para a gente. Mas, de qualquer maneira, obrigado por compartilhar a sua experiência, a sua colocação, que com certeza pode ajudar muitas outras pessoas nesse aspecto. Giancarla, muito obrigado, Milton, pelas suas explicações, que é isso. Acabei de me perceber que a minha mãe sempre viveu toda a vida numa depressão. Nunca nada está bem para ela, não aceita a realidade. Giancarla, às vezes é assim mesmo, né? Ou seja, a gente percebe então que mesmo não sendo um quadro depressivo grave, daquele crônico, que a gente está mais acostumado a identificar, a gente percebe que tem pessoas que levam às vezes a vida toda, por isso que às vezes é um quadro mais distímico, leva a vida toda num nível de uma realidade, rechaçando a realidade, inconformada com a realidade tal qual é, porque está identificada com uma realidade que ela gostaria que fosse. Essa frustração entre aquilo que a gente desejava estar vivendo e o que a gente vive, pode desencadear um tipo de afastamento, de distanciamento da nossa forma de lidar, que é um quadro depressivo. E isso precisa ser trabalhado, né? Ou seja, precisa ser tratado, às vezes numa terapia, às vezes uma medicação, às vezes só uma questão dessa consciência, da conversa. Porque às vezes a gente que está próximo, num familiar como esse, quando começa a perceber isso, também não alimenta mais esse sintoma. Não é destratar a pessoa, mas começa a considerar também de uma forma mais consciente, mais objetiva, e isso ajuda a pessoa também a sair, e saindo daquele quadro que ela estabeleceu. É claro que às vezes, como isso se estabeleceu e fica cristalizado ao longo de muitos anos, pode ser um pouco mais difícil de sair disso. Pode ser que precise de uma ajuda externa para isso. Ok. Mas a sua consciência, a sua percepção sobre aquilo que talvez caracterize o comportamento da sua mãe, pode ajudar você e ela bastante a poder sair desse quadro. Obrigado, então, a Giancarla também. Nós temos muitas perguntas hoje. O tema normalmente é um tema, né? É um tema quente, né? E a gente provavelmente vai ter que voltar a ele. Valéria, bom dia, Valéria. Milton, como equilibrar entre a teimosia em repetir as expressões de fortuna e poder e o sentimento de vergonha de usufruir os recursos que chegam nos sabotando? É uma pergunta complexa, né, Valéria? Porque realmente esse é um caso que nem sempre vai acontecer assim, né? Mas é comum a gente observar que tem algumas pessoas que elas oscilam entre uma certa tendência e essa teimosia de tentar viver um tipo de vida de fortuna, de glórias, de poder, que elas não têm, elas teimam em manter um tipo de vida, um estilo de vida, um padrão de vida que está além daquilo que elas podem. A gente percebe às vezes claramente isso, né? Uma tendência a essa exacerbação de um padrão, mesmo e a despeito da realidade. E, por outro lado, elas às vezes oscilam por um outro processo que vem muitas vezes com a culpa. Às vezes, esse boicote que a gente está falando tem a ver com a questão da culpa. A gente, às vezes, por ter tido esse tipo de fortuna, de facilidade no passado, ou tendo se conscientizado que ter usado isso mal, ou de repente ter, de alguma forma, prejudicado as pessoas, a gente vem com esse tipo de conflito. E aí, então, a gente deseja alguma coisa que a gente não tem. E quando a gente tem, a gente fica meio constrangido ou envergonhado, porque parece que a gente não merece. Inconscientemente, a gente fica num dilema entre desejar ter aquilo, mas uma outra parte que fala assim, mas se você tiver, também vai ser ruim, você vai se arrepender, você vai fazer uma besteira. Isso está a nível inconsciente. E aí algumas pessoas, nem sempre é tão específico assim, mas eu já me deparei com várias pessoas com esse tipo de quadro, às vezes com um ou com outro, né, onde, por exemplo, a depressão vem exatamente por um boicote, porque a vida é boa, a vida é, vamos dizer assim, sem grandes problemas, mas a pessoa traz uma sensação de culpa de tal forma que ela acha que ela não merece ser feliz. Então ela implode na depressão por uma avaliação pessoal, íntima, profunda de não merecimento. E aí se boicota. Eu vou falar sobre essa questão da culpa no próximo programa, porque esse é um dos elementos que a gente tem visto também causadores dos quadros depressivos. A culpa fazendo com que a pessoa se impeça de viver, ela boicote a vida porque ela julga que ela não é merecedora de ser feliz. Então ela provoca essa infelicidade. Ela se nega a viver porque ela julga que ela não é merecedora. E isso, normalmente, é um processo, às vezes, difícil de ajudar a pessoa a sair. Porque ela se convence que é aquilo mesmo, ela não pode, né? Então, mas há exatamente esse tipo de conflito, a gente vai abordar isso no próximo programa, na parte 2 do programa sobre depressão. Giancarla, eu vou responder a sua pergunta depois. Rosana Caruso, bom dia, professor, bom dia. Como fazer quando o familiar apresenta os sintomas da depressão, mas não procura ajuda?
Essa é uma questão que eu vou aproveitar para encerrar o programa de hoje, Rosana, que é sempre muito difícil para quem convive com um familiar ou alguém próximo, alguém querido, depressivo. Porque normalmente é mais fácil e é estatisticamente muito mais provável que as pessoas que passam pela depressão, elas não vão percebendo que elas vão se desencantando da vida, que elas vão desanimando, vão caindo nesse quadro. Quem está à volta, quem convive, é que começa a perceber essa mudança. E aí, então, é fundamental a conversa, né, a comunicação com essa pessoa, o esclarecimento dessa mudança, a constatação do que ela fazia e não faz mais, o tipo de efeito que tem na vida, os prejuízos no trabalho, sociais, para ver se a pessoa manifesta minimamente um desejo de buscar ajuda. Porque a pessoa sofre, então chega uma hora que ela precisa dessa ajuda. Ela pode até nem acreditar pelo próprio quadro, nem acreditar que ela consiga ajuda. Porque a pessoa já não acha que vai conseguir. Mas é nessa hora que o apoio e o suporte emocional, o amor que a gente tem por essa pessoa, pode fazer assim, não, mas a gente precisa, eu vou com você. E a gente precisa, muitas vezes, levar essa pessoa à ajuda. Porque quando ela está desprovida dessa capacidade de juízo crítico, de perceber a necessidade de buscar ajuda, porque para ela está tudo sem sentido, é fundamental que alguém faça isso com ela, faça isso por ela. É claro que se ela não conseguir, mesmo no processo terapêutico ou medicamentoso, ela começar a desenvolver minimamente o desejo de mudar, vai ser muito mais difícil. Mas esse primeiro impulso, principalmente se já chegou num quadro mais grave, é fundamental aquele que observa, aquele que está constatando isso, de poder estender a mão, de poder insistir, às vezes até ter que assumir uma atitude mais firme para promover, para favorecer a um contato com alguma possibilidade de ajuda. Por isso que quanto mais cedo a gente percebe isso, mais fácil é de poder falar para a pessoa e conscientizá-la da necessidade de buscar uma ajuda, porque ela sozinha não está conseguindo. Ou então, por exemplo, pelo menos checar o que pode estar acontecendo. Nesse sentido, você conta, então, às vezes, com o discernimento da pessoa. Depois que ela está num quadro já mais depressivo, torna-se, às vezes, muito difícil, e é fundamental que o apoio e essa insistência, às vezes, realmente de levar com a mão para um psiquiatra, para um psicólogo, para um tratamento espiritual, para permitir o início da mudança daquele quadro com aquela pessoa. Eu queria encerrar o programa com essa sua colocação, Rosana. Eu agradeço a todos que mandaram as suas questões. Nós vamos estar registrando essas perguntas para o nosso próximo programa e para os outros programas, quando a gente faz gravado, por exemplo, para que a gente possa responder. Mas eu queria encerrar com essa pergunta da Rosana, porque normalmente as pessoas que sofrem também igualmente com o quadro depressivo são aqueles que convivem com o deprimido. São aqueles que de alguma forma convivem e têm que lidar e têm que manter um nível de atividade, de motivação, quando aquela pessoa de alguma forma já não consegue mais sequer lidar com a própria vida. São situações como essas que nos desafiam a poder se perguntar assim, também qual é o nosso papel de estarmos na nossa vida, naquele momento, diante daquela pessoa que a gente está tendo a chance, por exemplo, de ajudar. Muitas vezes, por mais que a gente possa e se conscientizar que ninguém muda ninguém, eu costumo dizer muito isso, ninguém muda ninguém, não sou eu que vou mudar você, não é você que vai mudar seu parente deprimido, ninguém muda ninguém. Mas é muito difícil mudar sozinho. Porque muitas vezes a gente sequer sabe o que realmente está errado, o que realmente é preciso fazer. Então, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Talvez você possa ser o agente de uma mudança de alguém perto de você. Bom, eu quero agradecer a todos, desejar a todos uma ótima semana. Nós estaremos aqui no nosso próximo programa, Consciência e Transformação. Muita paz.